Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 645 do podcast mais tradicional sobre o esporte ao motor da podosfera brasileira. Estamos ao ar há quase 13 anos, né? Já estamos aí no ano 13, esse programa que surgiu lá em 2007, semanalmente trazendo o melhor do esporte a motor para você. E hoje temos aí assuntos bem interessantes, temos homenagens a fazer, a casa está cheia novamente, então tenho certeza que vai ser mais um grande programa e espero que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês recomendem, enfim, que vocês aí ajudem realmente a divulgar o Café com Velocidade cada vez mais. Quero chamar já o meu querido Will Bueno, representando aí o nosso sudeste do Brasil, né, região sul-sudeste. Sul, vou dizer sul, né? Sudeste tá eu e o Fábio Campos, lá de Santa Catarina. E o Will, fomos aí recebidos essa semana, este domingo, com uma notícia que nunca é legal. Inclusive foi você que madruga sempre, né? Que trouxe a notícia lá do nosso grupo sobre o falecimento de Sir Stirling Moss, considerado, né, o campeão em títulos da Fórmula 1, piloto 4 vezes vice-campeão, com várias vitórias no currículo, tanto na Fórmula 1 como em outras categorias. É um nome que vai deixar saudade, é um nome que marcou época. Então hoje é um dia também, né, Will, da gente fazer homenagem a esse grande piloto, Stirling Moss. Eu sei que você já fez um especial lá no Boutique GP, então quero que você traga aí pra gente já um preview aí pra gente, antes da gente entrar no assunto, o que você já pode trazer de Stirling Moss, o que você sabe dele, quem é Stirling Moss para o Will Bueno. Saudações, Thiago Raposo, os demais colegas que serão depois apresentados e, claro, aos ouvintes do Café com Velocidade. Sir Stirling Moss, eu andei lendo hoje algumas as repercussões da sua morte e a grande maioria, né, Jack Stewart, a equipe McLaren, a Mercedes, Lewis Hamilton, até o George Russell, comentaram não só como ele era o piloto, sobre o piloto Stirling Moss, mas principalmente sobre o cavalheirismo de Stirling Moss, o caráter de Stirling Moss. E eu vou trazer aqui uma história que quem já acompanha no Botequim já deve saber, mas eu vou trazer uma história aqui do Stirling Moss que mostra toda a sua grandeza. E representando o centro-oeste do Brasil, lá na minha querida Brasília, Matheus Pucci. Matheus, nós assistimos, né, a corrida que a Fórmula 1 colocou no sábado como tradição. Aliás, nós tivemos e-mail sobre a eleição da corrida do programa. Eu vou ler no decorrer dessa edição. E quem sabe a gente muda de ideia, hein? O programa que é um programa vivo, vamos trazer a discussão. Mas, enfim, nós tivemos aí Monza 2019, né, uma corrida super recente, né? Se você considerar que a temporada de 2020 ainda não começou, não tem nem 10 corridas que aconteceu Monza 2019. E a Fórmula 1 colocou novamente essa corrida, como temos aí compromisso com os nossos ouvintes. Nós falamos que nós iríamos assistir e comentar aqui a prova do sábado, foi essa prova e nós assistimos e vamos comentar, mas enfim, Monza 2019, uma vitória aí brilhante, não sei, a gente vai chegar a essa conclusão, mas uma vitória emocionante com certeza, por causa da torcida Ferrari do Leclerc, Charles Leclerc, que emendou, né, a segunda vitória, tinha vencido na Bélgica, então um grande início aí de segunda temporada, ou pós-férias para o Leclerc. O que você achou? Você ficou empolgado em reassistir essa corrida, Matheus? Ou para você foi mais um ato de sacrifício? Eu vi algumas pessoas reclamando, não tanto quanto o Mônaco da semana anterior, mas reclamaram também sobre essa Monza 2019. Quero saber a tua opinião. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá, Thiago Raposo. Olá, Will.
Olá também ao nosso amigo de bancada que será apresentado ainda. Para ser muito sincero também, olá ouvinte, claro. Para ser muito sincero, eu não gostei muito da escolha para Monza 2019, uma corrida tão recente. Eu acredito que a Fórmula 1 tem um acervo de corridas que podem ser apresentadas, podem ser colocadas muito melhor, mais antigas, inclusive. E, assim, a corrida é boa, é boa. Ela tem os seus momentos? Tem os seus momentos, tem as disputas ali, tem a vitória da Ferrari, que é algo que eu acredito que foi o fator determinante de terem escolhido essa corrida. Mas, para ser sincero, fiquei decepcionado com a escolha da Fórmula 1. Espero que coloque uma corrida mais antiga. Eu até pensei na possibilidade, quem sabe, se a Fórmula 1 tiver ali algum arquivo perdido, vamos assim dizer, do Stirling Moss, quem sabe passar aí no meio da semana ou no final de semana, mas duvido muito que tenha algum registro. De qualquer forma, a gente vai comentar sobre a corrida e não gostei da escolha, porém, vamos falar da corrida sim, vamos falar dos acontecimentos e do que a gente pode tirar desse Monza 2019, que é tão recente, então fica difícil falar com os olhos atuais, sendo que nem temporada 2020 tem, né? É o atual, né, que a gente tem. Mas vamos lá, vamos comentar sobre essa prova também, o que é que dá para se tirar, de repente, 6 meses depois, se é que dá para tirar alguma outra perspectiva. E o Fábio Campos, representando a nossa belíssima Minas Gerais. Você está em Belo Horizonte, Fábio Campos? Daqui a pouco você responde. Porque como você é um senhor itinerante, a cada semana está num ponto do Brasil, se bem que essa quarentena deve ter colocado você aí de molho em Belo Horizonte. Mas fizemos a eleição, fizemos a enquete, a pauta do apoiador, né? Daqui a pouco eu falo sobre o que é o apoiador, Fábio Campos. E nessa pauta do apoiador, 4 opções lá para votação. Essa semana foi bem acirrado, todas as alternativas ali muito bem votadas. Nas outras semanas o vencedor sempre vencia assim com a folga, dessa vez não. E o pessoal quer saber, até um tema que já foi até discutido, eu acho que por mim, pelo Will, numa das lives no Instagram, que é o futuro de Sebastian Vettel, se é na Ferrari, se é em outra equipe, se é uma aposentadoria. E esbarra muito, né, Fábio Campos, essa questão Vettel com a corrida Monza 2019. Seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, Raposo. Muito obrigado aos colegas que guardaram o segredo, como se houvesse algum segredo, né? Do quarto participante, que já é figurinha mais do que velha nessa bancada, mas fizeram muito bem a omissão nas suas apresentações. A gente tem 2 assuntos que viram um só, né? A gente vai seguir a nossa enquete, a votação nas nossas 3 plataformas, Twitter, Instagram e Facebook, que é a soma das 4 opções, né? A soma de todos os votos nas plataformas eram 4 opções. Deu o Sebastian Vettel, coincidiu com o Grande Prêmio de Monza de 2019, que é fatal para se discutir Sebastian Vettel. Inclusive, eu já discordo. Eu acho que dá para ver essa corrida com olhos completamente diferentes de quando ela foi disputada, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, durante o programa. Seja muito bem-vindo quem está na sua quarentena, como eu estou. Esse negócio de Fábio Campos, não sabe, eu não saio nem do quarto mais direito, Raposo, quanto mais de Belo Horizonte. Muito bem-vindo a quem segue nos ouvindo, quem resiste, quem nos apoia e quem gosta de automobilismo. A gente teve um número de e-mails muito bom semana passada. Essa semana eu não sei, não dei uma olhada, como nunca faço nas segundas-feiras. Então, vamos lá, Raposo. A gente tem muita coisa para discutir, sem dúvida nenhuma, num final de semana muito triste, né? Como se já não tivesse cheio de notícia ruim para a gente discutir. Infelizmente, veio uma notícia que, sem dúvida nenhuma, mexe com o mundo da Fórmula 1, independente da Fórmula 1 estar na pista ou não. É uma pena que a Fórmula 1 não esteja na pista, porque se tivesse, como ele morreu no domingo muito cedo, Stirling Moss, era um dia da Fórmula 1 fazer uma super homenagem. Eu já não sei se esse final de semana teria corrida. Não sei se o Grande Prêmio da China seria nesse ou no próximo, mas enfim, detalhes que não contam nada quando a gente for falar de Stirling Moss. Com certeza, eu falei agora há pouco sobre a pauta dos apoiadores, né? O Café com Velocidade tem um programa de apoio lá no apoia.se/Café com Velocidade. Se você ainda não conhece, convido você a entrar lá, né? No post desse programa tem o link para facilitar para vocês, mas é muito simples, apoia.se/Café com Velocidade. É um programa em que os nossos ouvintes ajudam a manter esse podcast vivo, funcional, ajudando aí a custos com servidores, hospedagens, com publicidade, com equipamento técnico, enfim, para fazer realmente a roda girar.
E existem lá alguns benefícios, né? Existe um grupo de WhatsApp, existem programas sobre categorias específicas. Essas categorias não começaram dando aí uma complicada pra gente, mas eu insisto, eu quero pegar Fábio Campos pra gente gravar para falar. Se a gente tá falando sobre aqui impactos do coronavírus na Fórmula 1, por que não na MotoGP, na Fórmula Indy, na Fórmula 2 e na Fórmula E? Lá também tem outra categoria onde você entra num grupo exclusivo do Instagram, que terão lives exclusivas, e a cereja do bolo, um sorteio para o ingresso para o GP Brasil de Fórmula 1, que eu estou muito esperançoso que vai acontecer. Então, apoia.se/café com velocidade. E eu quero começar de uma forma um pouco diferente, antes da gente trazer Stinler Moss aqui. Nós recebemos um e-mail comentando sobre o programa da semana passada. Então eu quero ler rapidamente esse e-mail aqui, para a gente só repercutir o que aconteceu, até porque a gente tem um fato novo nessa questão. O nosso querido Ricardo Banima, do Descarteiro.com, mandou o seguinte, né? Corridas virtuais podem ser um paliativo para as atividades naturais das categorias, inclusive a Fórmula 1. No caso da Fórmula 1, não acho que devam abrir concorrência para outros estúdios, mas sim dar mais liberdade a Codemaster para criar. Não sou designer, mas creio não ser tão difícil alterar os skins dos carros de 2019 para 2020, mantendo o mesmo jogo e ainda girando o mercado dos patrocinadores. Ultimamente o jogo tem se antecipado nos lançamentos, porém ainda em data muito tardia, saindo normalmente no meio da temporada. Me pergunto, o que impediria de lançarem a versão 2020 agora em abril ou maio, aproveitando essa onda de jogos online e no decorrer dos meses irem lançando atualizações? Outra vantagem dos jogos online é ver os pilotos que são limitados à performance dos seus carros, sendo testados em carros com performance igual. Mas para isso, os eventos precisariam ser encarados com maior seriedade e todos os pilotos participarem. Até o momento não vi Hamilton, Vettel, Raikkonen ou Bottas participando. Poderiam fazer corridas com 100% das voltas válidas no momento agendado no mundo real. Já que a maior parte do mundo está em home office, correr online seria seu ofício de domingo, tendo braço e estratégia por conta do piloto. Quando teremos um Café com Velocidade Racing Series? Aí eu deixo para o Matheus e para o Will, pessoal mais jovem, Ricardo Banner, organizar isso. Eu trouxe esse assunto, né, porque nessa segunda-feira, já que a gente comentou bastante sobre automobilismo virtual nas últimas semanas, o piloto Kyle Larson da NASCAR também participou, mais um que participa de uma corrida virtual da NASCAR, e mais um que se complica, né? O Bubba Wallace já havia se complicado semanas anteriores, quando ele saiu e falou mal do jogo no Twitter, e um patrocinador dele, que era ligado a jogos, cortou o patrocinador. O Kyle Larson parece que teve uma atitude racista durante uma corrida online neste final de semana, e ele foi bem mais sério, né? A NASCAR suspendeu ele, a Chevrolet, ele corre pela Chevrolet no carro da Chip Ganassi, carro 48 da Chip Ganassi. A Chevrolet também deu uma suspensão para ele, e o McDonald's, que era o patrocinador desse carro aí, retirou o patrocínio. Então, Kyle Larson se deu muito mal. Fábio Campos, mais uma vez, o automobilismo virtual aí, causando no mundo real. Mas nesse caso, o automobilismo virtual não é o centro da questão, né? É uma posição que pode ter sido manifestada, né, nesse tipo de evento, mas é diferente da questão do Bubba Wallace. Racismo é um desvio de caráter da pessoa, né? E aí o modo como se canaliza isso hoje é que acaba variando. Só falar 5 coisinhas rápidas, bem rápidas, que aconteceram no automobilismo virtual, já que essa pauta surpresa caiu aqui. Nessa semana teve mais pilotos aderindo, Valentino Rossi, enfim. Os pilotos de Fórmula 1 criaram uma corrida de auxílio à pandemia, arrecadou lá milhares de dólares, 33 mil quando eu tinha olhado a última vez. A Euronascar anunciou que as corridas virtuais vão valer pontos para o campeonato real. A ESPN e a Eurosport europeia passaram a transmitir a corrida de estrelas, né, que são organizadas por um site, e casas de apostas passaram a ceder esta modalidade nas suas. Eu sou contra casas de apostas, eu só estou registrando a informação. Então, só para os ouvintes terem um follow-up, diriam vocês que falam skin de carros, essa expressão mais horrorosa que eu já vi na minha vida, terem um follow-up do assunto que nós debatemos na semana passada e verem que nós não estávamos errados. A coisa cada vez é mais séria.
Exatamente, agradecer então o Ricardo Bannerman Soares. Ricardo Bannerman Soares, que também está aí no comando do Auto Radio Podcast. Você que gosta de música e automobilismo, entre lá no Auto Radio Podcast. Essa semana vai ser um programa produzido por mim, Thiago Raposo. Então, estou aqui fazendo o meu jabá para que tenha ouvintes falando sobre rock and roll nacional. Mas agora, Will Bueno, é hora da gente falar um pouquinho sobre Stirling Moss, realmente. E temos um e-mail, inclusive, sobre isso, né? O nosso querido Marcelo Cesarino, que quase nunca falta, diz o seguinte: acho que ele merece todas as homenagens e lembranças, teve números impressionantes, mesmo sem ser campeão, e além de tudo, 90 anos passando pela Fórmula 1 da morte é sensacional. Mas levanta uma questão: por que enaltecemos tanto ele e somos tão duros com outros pilotos vice-campeões de longa carreira e sólidas carreiras? Talvez a gente possa falar um pouquinho primeiro de Stirling Moss, e depois a gente venha responder essa questão sobre comparação dele e de outros vice-campeões. Bom, já que o nosso ouvinte, o Cesarino, ele citou números, só bem rapidinho. O Stirling Moss ele participou de 66 grandes prêmios, dos quais ele abandonou metade, 33, sendo que desses 33, apenas 2 não foram problemas no carro. Então, ele completou 33 corridas e chegou ao pódio em 24 delas, sendo 16 vitórias. Foi 4 vezes vice-campeão e 3 vezes terceiro colocado no Mundial de Fórmula 1. E eu acho que isso, e fora 96 corridas fora do campeonato, né, na época que a Fórmula 1 tinha corridas que não valiam pontos para o campeonato, mas eram com os carros da Fórmula 1, onde ele tem ali mais de 20 vitórias também. Então isso mostra realmente a grandeza, né, do Stirling Moss, porque, como bem falou, além de correr numa época, né, onde sair vivo já poderia ser considerado uma vitória, correu ao lado de grandes pilotos, né, como Fangio, como Ascari, como Farina, como até o Brabham, enfim, tantos e tantos outros, e conseguiu se destacar. Só não foi campeão, realmente, por detalhe. E a questão, né, a pergunta que ele diz, né, sobre por que não valorizamos tantos outros, né? Eu até hoje, no Botequim, eu perguntei, né? Eu falei assim: e se Stirling Moss fosse brasileiro, será que ele seria reconhecido? Né? Porque nosso país aqui, que não reconhece tantos ídolos do esporte, e que equipe brasileira, ou até mesmo pilotos brasileiros que não foram campeões, que acabaram virando motivo de chacota, motivo de piada. Realmente eu tendo a pensar que tem pilotos que realmente deveriam ser mais reconhecidos, e que números, só os números e só títulos não necessariamente traduzem, né, a grandeza e a importância de um piloto de Fórmula 1 ou de um esportista em geral. Matheus Pucci, você que é um pesquisador nato também, né, que eu tenho certeza que deve ter esbarrado ou está programado para esbarrar sobre isso lá no Ressaca Fórmula 1, né? O Stirling Moss realmente tem números impressionantes, né? Tem 17 pilotos, por exemplo, que já foram campeões do mundo e que tem menos vitórias do que ele, por exemplo. Então, dos 33 campeões mundiais diferentes que nós temos na Fórmula 1, né? Então, são números realmente impressionantes, né? É um cara que marcou época e talvez teve o azar de ter um Juan Manuel Fangio, né? Como a rival na época dele, mas 4 vice-campeonatos em seguida é um número bem interessante, né, Matheus? Com certeza é um piloto que eu não tive o prazer de ver, mas que só pelas histórias, por aquilo que lemos... Só o Fábio Campos aqui no programa. Só né, eu realmente, por isso que eu vou deixar para o Fábio Campos as informações adicionais de estilo de pilotagem, enfim, mas brincadeiras à parte, vou até complementar aqui as informações que o Will pegou, que são muito legais, que o cara abandona 33 corridas, metade das corridas, mas ainda assim o aproveitamento dele de pódios e vitórias dentre as que ele termina é um absurdo. Sem contar que a posição que ele mais largou na carreira foi primeiro. Ou seja, a posição que o cara mais teve a possibilidade de sair na Fórmula 1 foi primeiro. Isso pouquíssimos pilotos na história da Fórmula 1 têm algo
próximo a isso, de ser a posição que mais largou na carreira ser primeiro ou estar sempre entre os primeiros no grid. E a posição que ele mais terminou as corridas também é primeiro, né? Ou seja, ele tem 16 pole positions e 16 vitórias. Realmente é algo fantástico, é fora de série, é algo que não é qualquer um que alcança esse tipo de número. Por exemplo, o Jacques Villeneuve tem 11 vitórias na carreira e é um campeão mundial. Vale pontuar isso. É um piloto campeão mundial que tem o título e entra até na questão que foi colocado pelo nosso ouvinte de por que determinados pilotos não são reconhecidos. O Jacques Villeneuve, por exemplo, é um dos campeões mais contestados que tem, assim como o Damon Hill, para muitos até Sebastian Vettel ou Rosberg, né, mais recentemente. E nós temos essa questão do troféu, o título, dizer se o cara é bom ou não. E no caso do Stirling Moss, por tudo aquilo que a gente tem acesso à história dele, a tudo que ele fez no esporte, tem até a história que ele teve o seu fair play, né, de ajudar o concorrente após a prova ali que tinha rodado, e com isso ele ainda foi junto à FIA, parece, não sei se era a FIA exatamente, acho que é a FIA, e pediu para que seu concorrente não fosse desclassificado, e esse concorrente viria a ser campeão mundial naquele ano contra ele, ou seja, o cara colocou o interesse esportivo acima do pessoal, acima do vou ser campeão. Ele quis ter a esportividade, como nós falamos aqui por vezes, preferiu ter isso do que ter um título mundial. E realmente pessoas desse calibre, com números tão interessantes e com ações tão interessantes, tem que ficar marcados aí na história do esporte, e a gente espera ver outros Stirlings que venham aí na Fórmula 1, porque sempre faz muito bem a todo e qualquer esporte, na verdade. O inglês, né, o Mike Houghton, que em 58 ganhou o título por essa cena aí que é tão descrita, né, na história do Stirling Moss, de ter ido lá realmente, o testemunho dele ter mudado a desclassificação e ter tirado, de certa forma, o título dele. Então, é uma passagem, com certeza, muito interessante. Fábio Campos, brincadeiras à parte, você que gosta bastante da história da Fórmula 1, o que você pode nos dizer? O que você já ouviu dizer de Stirling Moss? Era um piloto que estava das décadas de 90, começo de ano 2000, menos, mas sempre ali víamos, né, ele nos paddocks, ele junto com algumas outras figurinhas, né, o Jack Brabham, ou o Jack Brabham, o Jack Stewart, eu quero falar, não, Brabham, o Jack Stewart, piloto Lauda também, pilotos que vira e mexe a gente via nos autódromos da vida. Raposo, eu li muito sobre o Stirling Moss quando eu estava fazendo faculdade. E eu até gosto de pensar, embora não tenha nenhuma maneira de comprovar isso, mas eu até gosto de pensar que a história dele me influenciou no meu posicionamento como jornalista que cobre automobilismo. Eu dizia no Twitter ontem, domingo, né? Um dia antes da gravação desse programa, que ele personifica o lado do automobilismo que vai além de números, taças e troféus. E por isso é tão legal a falar de Stirling Moss, e é por isso que ele vai continuar sendo, eu também escrevi isso, porque ele vai continuar sendo lembrado dessa maneira, ele não vai ser esquecido amanhã, até porque ele está num país que não esquece os seus ídolos, embora os tenha em profusão, né? É assustador você ver as histórias do automobilismo inglês e você vê o tanto de nome de campeões que os caras têm, né? Ele é de um país que, sem dúvida, vai lembrar. Aliás, ele é de um país, vou contar uma historinha dele aqui. Ele é de um país em que, ao longo de muitos anos, ele foi referência de velocidade. Quando alguém andava muito rápido, se dizia que estava dando uma de Stirling Moss. Essa cultura é tão difundida na Inglaterra que uma vez, Jack Stewart contou isso, ele foi parado por um policial, porque ele colecionava multas, como vários pilotos de Fórmula 1, naturalmente, coleciona multas de alta velocidade, de acima do limite, e o policial, ao pará-lo, bateu na janela e disse: o senhor pensa que o senhor é quem? Stirling Moss? E era o Stirling Moss. É um caso bobo, pequeno, mas que é uma referência de como
Ele era sinônimo na Inglaterra de velocidade. E campeonato mundial, que é uma coisa que eu também escrevi, nós somos pessoas comuns, normais, nós não somos malucos, muito menos temos esse dom que esses caras têm. Então nós criamos uma maneira de eleger o melhor, nós criamos rankings, nós criamos títulos, nós criamos o tal campeonato mundial de Fórmula 1, nada mais do que para reconhecer o valoroso e merecido reconhecimento que esses caras merecem. Mas automobilismo é muito mais do que isso. Automobilismo e aí que eu acho que o Stirling Moss é o grande personagem, automobilismo marca, e é muito bom que tenha marcado, independente disso. Automobilismo é habilidade, automobilismo é história de superação, automobilismo é disputa de freada, automobilismo é transpiração. Quantas vezes a gente fala aqui? Vá a uma arquibancada, quem nunca foi, que você vai ver que automobilismo é outra coisa. Só que nós vivemos numa era em que o resultado conta acima de tudo, em que a gente se baseia, eu vou colocar a gente, embora eu sempre tente fugir disso, por resultados. A gente vive uma era em que está um monte de gente esperando o Hamilton bater os títulos do Schumacher para poder falar que o Hamilton é melhor do que o Schumacher, porque a gente se baseia em títulos. Por isso o Stirling Moss era tão bom. Foi tão bom ter existido o Stirling Moss, como Gilles Villeneuve, como Ronnie Peterson, como caras que Clay Regazzou, como caras que sem título são eternizados. Não precisou de título o Stirling Moss. Ele não precisou de título, porque ele passou o resto dos seus anos todos sendo reverenciado, sendo idolatrado na Inglaterra, morreu aos 90 anos deitadinho na sua cama, que era uma maneira ótima, de se morrer para quem sobreviveu a um acidente gigantesco como o de Goodwood, que encerrou a própria carreira dele. Porque ele parou com 32 anos. 32 anos. Para se ter uma ideia disso, Fangio foi campeão com 40. Giuseppe Farina tinha 43, quando de um dos seus títulos. Graham Hill, 39. Jack Brabham, 40. Então, o que esse cara que teve que parar por um acidente aos 32 não poderia ter conseguido no automobilismo? E a última coisa, vocês falaram que ele foi 4 vezes vice e 3 vezes terceiro lugar. Vocês só se esqueceram de falar, e eu uso isso para dizer para o ouvinte, para que ele transporte para os tempos atuais, ele fez esses 7 feitos por 7 equipes diferentes. Com certeza, né? Números grandiosíssimos, tamanho e vale aqui. E segundo o Jack Stewart, só te interrompendo, Thiago Raposo. Por favor. Segundo o Jack Stewart, ele só não foi campeão porque ele fazia questão apenas de correr em equipes inglesas. Ele ele mesmo tendo equipes, né, no caso a Ferrari ou equipes alemãs, ele sempre fez questão de correr em equipes inglesas, britânicas. E segundo o Jack Stewart, o qual diz que classifica o Stirling Moss como o seu herói, por isso que o Stirling Moss não conseguiu ser campeão, ou digamos, só conseguiu, né, ser vice-campeão, né, entre aspas, entre muitas e muitas e muitas aspas. E só uma última coisa, rapidinho. Esse episódio, né, que o Matheus comentou foi em Portugal 58, onde o Mike Hawthorne teve um problema no seu carro na última volta. O Mike Hawthorne era o segundo, o Stirling Moss era o primeiro. Os dois tinham colocado volta no terceiro colocado, então a vantagem era grande. E o carro do Mike Hawthorne parou. E alguns espectadores, eles foram empurrar o carro do Mike Hawthorne. E bem nesse momento, o Stirling Moss cruzou, recebeu a bandeirada e venceu a corrida. E ele viu o carro do Hawthorne parado, alguns torcedores tentando empurrar o carro, e ele sinalizou, né, para o Hawthorne para que o Hawthorne não permitisse que alguém empurrasse o carro, que poderia ser desclassificado. E o Hawthorne entendeu, conseguiu fazer o carro pegar por suas forças, ainda cruzou em segundo e marcou 6 pontos, né, mais um da volta mais rápida, e no final ganhou o campeonato por 1 ponto. E como foi bem dito, né, a direção de prova até pensou em desclassificar o Hawthorne, mas o testemunho do Stirling Moss também ajudou, fez com que o Hawthorne não fosse desclassificado e fosse campeão mundial de 58.
É automobilismo feito com caráter, né, Will? E, infelizmente, eu fico muito chateado que a gente contar essa história do Stirling Moss hoje reforça, na minha opinião, embora a gente tenha que contar, e está muito bem ter contado e esclarecido. Aliás, eu recomendo o especial, chama-se Racing Through Time, em que o Stirling Moss conta essa história. Inclusive, ele conta um pouquinho diferente. Ele conta que eles o desclassificaram porque o piloto não pode empurrar o carro na pista e ele estaria fora da pista. E fora da pista ele poderia fazer isso. É o que o Stirling Moss conta. Automobilismo feito com caráter parece coisa do passado. E, infelizmente, esse caso só reforça. Porque a gente vive hoje uma era em que ganhar vale tudo. Vale rasgar os conceitos esportivos, vale rasgar competitividade, vale rasgar esportividade, não é, Matheus? Vale rasgar essas coisas. Com um aplauso, anuência e assinatura embaixo de muita gente. Caráter é atemporal. Deveria ser atemporal. Mas hoje não. Infelizmente, esse caso só reforça que parece que não. Nos anos 50 tinha um caráter. Hoje não tem que ter. Hoje tem que ter. Tem que ser cobrado coisas como essa. O Stirling Moss morreu dizendo: eu não me importo de ter perdido o campeonato desse jeito, porque eu não queria ganhar o campeonato com algo que eu não achava correto. Você imagina os pilotos de hoje fazendo uma postura parecida com essa? Essa geração de absolutamente questionáveis em termos de caráter. É uma geração brilhante de pilotos, de braço, de técnica. A geração atual é impressionante. Mas em caráter, eles têm muito a aprender. Muito a aprender. E só uma outra coisa. Ele guiou por Mercedes. Ele guiou por Maserati. Dizer que ele não foi campeão do mundo só porque ele não guiou equipes fora da Inglaterra, os números estão aí para questionar. Ele tinha, de fato, essa predileção pelas equipes inglesas, e ele tem uma história até muito legal, rapidinho aqui para contar. Ele foi para a Itália para assinar com a Ferrari, não me lembro exatamente o ano, e pegou o trem, enfim, foi até a Itália, não tinha nada, não tinha telefone, celular, nada, e ele foi. Tinha combinado uma reunião com o Enzo Ferrari para assinar. O Enzo Ferrari teria dito a ele contando isso, que olha, você vai escolher o carro que você quiser, a gente vai montar, você quer 6 cilindros, a gente faz, você quer 8, a gente faz, enfim. E ele chegou lá, o Enzo Ferrari tinha assinado, me fugiu agora quem foi, o Enzo Ferrari tinha assinado com o outro piloto, e ele jurou jamais pilotaria uma Ferrari na vida. E nunca pilotou uma Ferrari na vida. Se reaproximou da Ferrari, chegou a ter um outro acordo, mas veio o acidente em Goodwood, em 62, que, como eu disse, parou a carreira dele aos 32 anos. Imagina se ele não tivesse parado, o que ele não poderia ter conseguido, além do que ele já conseguiu. Eu proponho aqui, pelo passar da hora e por ser uma semana de homenagem a Stirling Moss, ao Marcelo Cesarino, que nós anotaremos a pauta de discutir sobre vice-campeões, talentos de vice-campeões, vices valorizados e vices não valorizados, até porque a quarentena parece não acabar tão cedo, Marcelo, e quanto mais pauta a gente receber, sugestões de pauta, melhor pra gente. Eu peço ao nosso querido... Só uma coisa, Raposo. Cesarino, ele não é reconhecido porque ele é vice-campeão do mundo. Ele é reconhecido pelas pilotagens históricas dele, a tal 1000 milhas que ele ganhou com 30 segundos de vantagem, que foi uma coisa histórica na época. O Grande Prêmio de Mônaco de 61, que apontam como uma das maiores pilotagens. Ele não é reconhecido por números. Esse é até o teor do meu comentário. Ele é reconhecido por tocadas, por guiadas. E corridas são mais importantes do que campeonatos. O senhor há de saber, não é, Cesarino?